Olá, bom dia a todos que estão aí hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje, em que nós vamos conversar por que eu travo no artigo científico. Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu me chamo Ana Godoy, eu sou aqui a criadora do canal Ciência em Texto e eu ajudo pessoas a alavancarem sua carreira por meio da produção acadêmica, ou seja, aprendendo a pensar a ciência de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente precisa começar a entender isso de maneira aplicada ao nosso contexto real. E é interessante a gente pensar quais são os elementos que faz com que leva a gente, né? Quais são as características que levam a gente para essa jornada do travamento. É tão importante a gente entender isso, porque às vezes a gente está aqui nessa nossa construção, nessa nossa jornada, e aí a gente de repente para, não consegue avançar, não consegue caminhar, a gente não sabe se está ali o conteúdo suficientemente bom, se a informação que está sendo produzida, que está sendo tratada, é a informação que a gente pode confiar. Então, a gente trava até no ponto inicial, no primeiro ponto, que é o quê? Que é no ponto em que a gente precisa saber qual é o meu tema. E aí, gente, nós precisamos entender que o travamento não é o fato de você não saber sobre aquele ponto específico, tá? Ou seja, eu não sei escolher um tema, isso aí me trava. Eu não sei escrever um objetivo, isso aí me trava. Eu não sei escrever um método, não. A gente precisa começar a entender que a gente trava dentro desse processo científico quando nós não conseguimos estipular metas. Metas que a gente precisa atingir ali, um objetivo final, um resultado final. Então, muitas e muitas vezes a gente está executando um trabalho, a gente está executando uma atividade de caráter acadêmico, e quando nós estamos executando essa atividade de caráter acadêmico, o que vai acontecer? A gente vai ter um prazo. E o planejamento, ele é um ponto importante para que a gente avance. Às vezes, muitas vezes, a gente está parado no planejamento. Então, tem que pegar um aspecto que a gente chama de aspecto comportamental para ver de que modo isso está dificultando o planejamento das minhas atividades. Porque o travamento na redação científica está muito além do você não saber. E envolve uma questão de você não ter um caminho estruturado para você compreender o que você precisa. Então, o planejamento ajuda a gente a que ponto? Ajuda a gente a delimitar, desenhar os aspectos que nós precisamos para conseguir escrever cientificamente. Então, às vezes, eu estou parado no tema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aí uma tempestade de temas. Ah, o que você está querendo me dizer com tempestade de temas? Eu tenho que pegar vários e vários temas dentro desse universo e pontuar. Você tem que aproveitar a oportunidade que o seu processo criativo veio e falou assim, tem esse tema aqui que é legal, que é interessante, opa, deixa eu ver se eu não posso colocar isso aqui numa lista de temas. E quando você vai fazer essa sua lista de temas, você já avançou para uma etapa. Você já avançou para a etapa de você conseguir caracterizar aquilo que você precisa, aquilo que te interessa, aquilo que é interessante para o que você quer construir. Depois que você tem clareza do tema que você quer trabalhar, você já percebe que já ocorreu o primeiro destravamento. Então, ali, gente, qual é a diferença de quem escreve e de quem não escreve? A ação. Então, ali naquele momento, você tomou uma atitude. Qual era a atitude? Comportamento. A atitude de, deixa eu anotar as minhas ideias. E aí, com isso, você vai começar a delimitar etapas. Então, a gente trava cientificamente. Por quê? Porque a gente não tem um comportamento direcionado para a ação.
eu preciso agir e reagir diante da circunstância. Então, além da atitude que eu preciso ter constância. Isso precisa ser feito sempre. Se eu não abro espaço na minha vida para esse processo, nunca vai chegar. Então, às vezes, a gente acha que está tão distante, lá do outro lado do mundo, mas está bem aqui o problema. Porque aí eu preciso lidar com o comportamento. Eu preciso lidar com essa ação. Então, o primeiro ponto para você destravar no seu artigo científico, na sua dissertação, o que você estiver fazendo, TCC, que todos têm uma mesma natureza aí, científica, é pensar qual é a mudança que eu estou promovendo dentro dessa ação. Qual é a característica, qual é o movimento, outra característica, o movimento que eu estou fazendo. E esse movimento que você faz, ele representa a sua ação prática. Tá? Não adianta falar, eu travei na minha discussão, se você não parar e perceber qual é a sua limitação no entendimento da discussão. E aí vem a dúvida. A dúvida para, gente. A dúvida é uma força contrária que puxa a gente para o sentido inverso na hora de escrever cientificamente. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que tá certo? Será que tá certo? Não sei o que eu vou colocar aqui. E aí a gente esquece de pedir ajuda. Olha, eu tô com essas e essas e essas dúvidas nesses pontos. Então, como é que eu posso resolver isso? Deixa eu ver onde eu posso buscar ajuda para resolver isso, já que eu não estou entendendo sozinho. Então, o destravamento científico, o destravamento da sua ação, ela tem como consequência você conseguir escrever cientificamente, concatenar suas ideias de maneira objetiva e clara. Então, às vezes eu não consigo fazer isso, por quê? Porque eu não estabeleci uma sequência lógica de ideias que precisa estar posto ali. Por isso que o roteiro, para cada fase do artigo, ele é legal, ele é interessante. Quando eu tenho um roteiro estruturado do que eu vou fazer, isso facilita para a gente sair de um mundo que a gente imagina e vir para um ponto prático. As pessoas falam assim, não escrever um artigo científico demora. Nossa, se eu chegar para você e dizer que não demora, você vai dizer, não, isso aí não é verdade, isso aí é conversa fiada, isso aí é lero-lero, qualquer coisa do tipo, que na realidade não demora. Escrever não demora. Agora, você conceber a ideia e processar isso e organizar mentalmente para transpor isso para uma página em branco, isso demora. Então, por isso que a gente não pode perder o nosso pico criativo e deixar de anotar a ideia ou deixar de gravar a ideia. Olha um recurso bem legal. Cria um grupo, isso aí muita gente já sabe, mas cria um grupo no WhatsApp com você mesmo e grava suas ideias. Por quê? Porque depois você pode ouvir, depois você pode usar o recurso de ditado do Word, pegar aquela ideia e transformar em texto. E depois que você transforma em texto, você vai reescrevendo, refinando. Então, o seu processo de construir cientificamente a informação vai ser muito mais prática. Agora, um outro elemento que faz com que a gente trave, que ainda é comportamental e que a gente vai transitar para o campo metodológico, se chama aí, além, eu já falei de atitude, já falei de movimento, já falei de algum modo de iniciativa. Uma outra questão é o medo de ser rejeitado. Então, o medo de ser rejeitado é um problema que todas as pessoas encaram na hora de escrever cientificamente. Nossa, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Não se preocupe. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer. Tenha ali como o seu processo criativo o ato de fazer. Não importa o que as pessoas vão dizer. Se o seu artigo precisar de ajustes, elas vão dizer que você precisa receber de coração aberto. Uma boa pessoa que quer se desenvolver na carreira, em qualquer área que seja, ela precisa ser um bom ouvinte e aceitar
as contribuições externas em relação ao seu processo de trabalho. E na escrita científica é desse jeito, você precisa aceitar as contribuições que as pessoas têm para te dizer. Então, quando você não aceita isso, você tem essa dificuldade, volta para um ponto que continua sendo comportamental, que é da sua personalidade. Então, a gente precisa mudar a direção desse processo para destravar a redação científica. A gente precisa mudar esse ponto. Poxa, o que é que eu posso fazer para tornar esse processo diferente dentro dessa minha construção científica, dessa minha jornada prática? Então, esse é um elemento que a gente não pode esquecer. Bem, contribuindo com essa visão que eu falei agora do aspecto comportamental, como é que isso impacta no aspecto metodológico? Por que eu estou falando metodológico? Porque as pessoas travam ali em dois pontos principais na hora de escrever o artigo científico. E o travamento, gente, ele tem relação com todo o seu comportamento, que eu já falei aqui para vocês. Então, quando a gente vem para o campo prático, a gente vai ter dois problemas principais aí que travam a redação do seu artigo. O primeiro é como você estrutura os seus critérios de elegibilidade para a condução da sua pesquisa. Por quê? Porque isso gera um efeito que a gente chama de distorção. É no seu critério de elegibilidade que a gente vai ter aí um primeiro problema metodológico, que está relacionado com um viés que a gente chama de seleção, que é a capacidade de distorcer a captação adequada das pessoas que vão participar da sua pesquisa. Então, se você não tem claro o que representa esse viés de seleção no seu estudo, isso vai gerar um travamento. Por quê? Você não vai conseguir identificar quais são os problemas em potencial que você tem dentro do seu trabalho. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer de tratar. A gente não pode esquecer de avaliar, que se chama viés de seleção e tem relação direta com critérios de elegibilidade. Então, se você não tem claro para você como você vai selecionar a sua população, quais são as características que você vai investigar, você vai ter um problema grave e que vai travar a redação do seu artigo. Você vai falar, mas por que eu achei esse resultado? Por que eu não consigo identificar isso? Por que eu não consigo fazer esse ponto? Por que essa informação aqui ela não está sendo trabalhada? Por que eu não achei significância estatística? Às vezes é um problema no viés de seleção. Você selecionou o público errado. Então você precisa entender isso na hora da construção do seu trabalho, do seu artigo, trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, o que você estiver fazendo cientificamente. Então, se eu seleciono uma população errada, eu expresso erroneamente o meu resultado. Eu me lembro de uma aluna minha que, coitada, fez a coleta de dados e acabou incluindo pessoas que não eram elegíveis. Teve que refazer. Olha a energia do trabalho. E sabe por quê? Não estava na fase do planejamento. Não pensou sobre essas possibilidades. Então, a gente precisa aplicar de forma mais prática os conceitos metodológicos para a gente destravar. Um outro ponto do método que trava a gente, aí o nosso processo, se chama análise de dados. Uma análise de dados mal conduzida, ela é capaz de acabar com o seu artigo. Por isso que muitos orientadores, muitos professores falam assim, procura estatístico. Na verdade, o nome não é estatística, é estaticista, é o profissional da estatística. Procura o profissional da estatística para te ajudar. Por quê? Eles não dominam, muitas vezes, essa seção da análise dos dados e a gente precisa ter aí clareza de como a gente vai conduzir a nossa análise, de como a gente vai conseguir realizar isso de uma forma mais prática. A análise de dados é um problema real que você
pode causar um resultado completamente equivocado. Eu me lembro de uma pessoa que estava na banca de trabalho de conclusão de curso, quase foi reprovada. Na realidade, ela não sei o que aconteceu na banca, mas ela foi aprovada para poder ela fazer todas as correções. Ela foi reprovada porque a análise de dados estava toda errada. Então, isso trava você na hora de escrever cientificamente. Isso trava porque a gente precisa voltar para o campo básico. E qual é o campo básico? A interpretação das medidas, a interpretação dos achados. A gente precisa retomar para o nosso teórico que vai dizer assim: olha, eu quero entender aquilo que eu faço. Às vezes você está conduzindo uma revisão sistemática e você precisa aprender sobre medidas epidemiológicas. Não adianta você avançar para uma análise de dados de revisão sistemática, por exemplo, sem entender o que é um risco relativo, odds ratio, hazard ratio. Você está parado no tempo. Por quê? Se você está parado ali no tempo, você não vai conseguir fazer uma meta-análise, porque você não entende a interpretação da medida básica. Então, gente, o problema da análise de dados, ele é algo que realmente ele vai acontecer. Ele realmente existe e trava, gente. As pessoas param no artigo, porque não sei o que eu coloco na tabela, eu não sei o que eu coloco na redação do artigo, eu não sei se eu repito tudo que está na tabela dentro do artigo. Então, a gente precisa entender que a fase da redação científica, ela vai expressar para a gente esse ponto. Esse ponto assim, o que eu preciso melhorar na interpretação dos meus achados? O que eu preciso melhorar para conseguir conduzir? E às vezes eu estou falando aqui para você, risco relativo, e você vai falar assim, mas o que é risco relativo? O que é odds ratio? Aí a gente precisa vencer essa etapa. Por quê? Na hora que a gente vai interpretar o que o artigo quer expressar, a gente precisa entender o que isso significa. Então, se a gente trabalha com estudos quantitativos, precisa entender isso. Se eu trabalho com estudos qualitativos, preciso entender o que é expressar por meio da análise de um discurso, por exemplo. Então, gente, a sessão, a parte de análise de dados dentro do método, ela precisa ser bem planejada e conectada com a resposta que o seu objetivo ele pode dar, que o seu objetivo ele precisa. Então, se eu tenho um objetivo, eu preciso de uma resposta. Então, esse comportamento trava completamente a redação do seu artigo. Por que eu quis dizer um comportamento? Porque você não sabe de análise de dados e você não tem atitude. E não tem iniciativa. Então, se você não tem essas duas ações, o que vai acontecer? Travou. A gente tem que sair do modo passivo de aprendizado e para o modo ativo. Qual é o modo ativo? Quando a gente pergunta. E vocês têm uma grande oportunidade aqui de me perguntar as dúvidas de vocês. Me mandam um direct. Eu sempre falo isso lá nos stories. Assistam os stories. Lá eu respondo muitas dúvidas. Abro caixinha, coloco muito conteúdo. Então, a gente precisa buscar esse ponto. Eu tenho uma dúvida. Ela existe. Você vai ficar carregando a sua dúvida até quando? Travada e parada na redação do artigo científico. Eu acho tão legal a iniciativa de muitas pessoas me mandam direct perguntando: Ana, olha, eu tô aqui fazendo o tema, tô meio perdido. Eu queria saber, o que você acha disso aqui? Nossa, eu me sinto tão feliz. Porque aí eu vou lá e resolvo a dúvida da pessoa e a pessoa consegue avançar. Então, se você tem dificuldade, não trava. Pergunta. Me manda um direct. Manda uma pergunta na caixinha. Vence esse problema aí seu comportamental de achar que você vai resolver tudo sozinho. E não vai. Então, na análise de dados, por exemplo, esses dias, eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando assim: olha, eu tô com esse resultado aqui no SPSS. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu virei pra seguidora e falei assim: me manda uma foto do seu resultado.
E aí eu fui lá e expliquei o que ela precisava fazer. Então, assim, às vezes você tá aí parado nisso, na sua análise, na sua avaliação, no que você precisa para entender as partes do seu artigo e não avança de forma prática porque, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô com medo de mandar uma mensagem pro meu orientador, não tenho para quem perguntar porque eu já acabei o doutorado, pós-doutorado, e isso é uma coisa que eu quero aprender, tá demandando muito tempo, tá gastando muita minha energia. Ou então meu orientador demora meses para me responder. Isso trava a redação do seu artigo, gente. Trava completamente. Então, se você não tiver um caminho de ação rápida para você conseguir resolver o seu problema e tirar a sua dúvida e perguntar, você vai ficar travado mesmo. Aí a pergunta volta para o campo comportamental, que é a sua falta de iniciativa, de questionar, de perguntar, de avaliar. Então, às vezes a gente quer que o outro adivinhe o seu problema. Às vezes a gente quer que o outro entenda aquilo que você tem, mas se você não fala o que você tem de problema, como é que a gente vai adivinhar? Então, às vezes a gente trava na redação do artigo científico por causa disso. Porque a pergunta não é uma opção, a pergunta é um motivo de vergonha. Eu tenho vergonha, não vou perguntar não. E não é. Então a gente precisa começar a entender isso. E quando a gente trabalha com essa ideia do método científico, especialmente, a gente precisa entender isso de forma prática. A sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. A redação científica é um movimento que a gente não pode deixar para trás simplesmente porque eu não sei fazer. Então, essa mudança comportamental, ela reflete na sua forma de escrever, na sua forma de aprender, na sua forma de conduzir essas etapas de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais clara. Então, os travamentos da redação científica e do artigo científico, eles têm aí sim algum ponto do método ou outro, mas você tem que entender que ele é mais comportamental do que de conhecimento. Porque se você quer buscar o conhecimento, você vai lá acessar a fonte que vai te ajudar. Acessar o ponto específico, estratégico, que vai colaborar para que isso aconteça. Então, eu sempre gosto de dizer assim, se você está aí parado, elenque as suas dúvidas. Se o seu problema é com análise de dados, se você tem dificuldade com a análise dos dados e como isso vai ser um problema para você, elenque as suas dúvidas. Você tem dúvida de como montar uma estratégia de busca? Pontue, olha, minha dúvida é essa, essa e essa. Por quê? Assim você vai aproveitar muito mais a oportunidade de aprender se você tem claro na sua mente quais são as suas dúvidas e você pergunta. Então, gente, todas as vezes que você está aí pensando na sua prática em redação científica, você precisa também entender que o seu trabalho ele pode ter uma limitação. E a limitação tem uma conexão com o método científico. A limitação do seu estudo tem um problema com a condução. E esse tipo de limitação, se a gente não consegue perceber dentro desse nosso universo, que é por meio dos vieses, a gente vai acabar travando também na hora de escrever uma outra seção do nosso artigo que se chama discussão. Então, eu não tenho uma análise de dados que ela seja suficientemente clara, eu não sei conduzir isso, eu não sei realizar isso. Chego no momento da discussão do meu artigo, eu fico imaginando que seja somente uma comparação com a literatura sem aplicar o que é uma limitação, que é essa capacidade de distorção. Então, o travamento científico também corresponde à sua falta de entendimento lógico e prática do que o método representa. Então, assim, eu sempre fico pensando, eu sempre fico refletindo o que leva cada pessoa
a não conseguir avançar. E uma vez eu já ouvi assim, eu já ouvi isso, olha, a ciência não é para todos. Não, a ciência é para todo mundo. Tem gente que vai ser mais rapidinho nessa construção. Tem gente que vai mais devagarzinho. Mas sabe por que a ciência é para todo mundo? Porque ela é transformadora da nossa realidade. E se me impacta diretamente, eu vou sim desenvolver ciência. Seja na área da saúde, seja na área da informática, seja na área da educação, seja na área da arquitetura, independente da área. Tudo que eu faço hoje é reflexo da ciência. Quais são as áreas que têm um impacto assim gigante na vida das pessoas? A saúde, porque a pessoa está ali na iminência de viver ou morrer. Mas a gente não pode esquecer qual é o impacto dessa transformação. A tecnologia é ciência. E a gente está aqui hoje, ó, conversando. Quando é que a gente imaginou que isso poderia acontecer? Talvez há 10 anos atrás. Eu me lembro na época da universidade que já existia internet, mas eu ainda acessava a internet de escada no final de semana em casa. Depois das 2 horas no sábado até às 11 horas e 53 minutos no domingo. Então, os meus trabalhos da universidade eu cumpria aquela jornada toda no final de semana. Hoje a gente acessa a internet do celular. Hoje a gente pode fazer até o trabalho da universidade do celular. Então, assim, o travamento hoje está no momento do aprofundamento científico relacionado com esse comportamento que você tem. Com esse comportamento que você faz. Então a gente precisa sair desse campo de que não é para mim, entender? Não, isso aqui é para mim. E eu vou aprender, talvez num ritmo mais devagar, talvez num ritmo mais rápido. Mas eu vou aprender. Então eu sempre falo que eu acho que todas as pessoas precisam aprender a interpretar o artigo científico. Um profissional de saúde, um profissional da educação, ou um profissional da engenharia, de qualquer área, precisa aprender. Porque é essa atualização que a ciência traz que gera transformação. Então a gente precisa ser uma pessoa com a mente mais aberta durante esse processo de construir cientificamente. Bem, e por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tem essa mente aberta e a gente entende que o conhecimento é todo acabado e pronto, a gente vai travar. Não, é isso aqui que eu quero fazer. Então a gente para no tempo aqui onde eu quero atuar. Então, quando eu tenho esse universo claro daquilo que eu preciso, eu vou deslanchar, eu vou avançar. Eu vou conseguir caminhar de uma maneira muito mais rápida dentro desse meu processo científico. Então, vamos começar a entender a praticidade das etapas. E eu quero te dizer mais, gente. As inscrições estão abertas para a Semana da Sobrevivência do Projeto da Publicação, link na bio. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, que lá eu vou te mostrar todo o passo a passo prático de como você pode escrever o seu artigo científico, o seu TCC, a sua dissertação ou tese, como você vai poder conduzir uma revisão sistemática, como você vai poder conduzir um projeto de pesquisa. Então, é um espaço em que eu vou estar com vocês, interagindo, tá? O tempo todo, para tirar as dúvidas, responder os questionamentos, avaliar tudo aquilo que é importante para você. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, participe do evento, esteja lá envolvido, esteja lá engajado com tudo que vai acontecer, com todo o conteúdo que vai ser produzido. Por quê que vai ser importante para você? Para destravar esse seu processo de escrever cientificamente. Então, a gente teve aqui 2 semanas de aquecimento para esse evento. Começa na segunda-feira, foi preparado assim com muito carinho, todo o planejamento por mim, por minha equipe. Então, assim, sou eu e mais algumas pessoas para conseguir organizar esse evento da melhor forma possível, todos dedicados aí durante essa construção. Então, se você ainda não fez essa inscrição, recomendo fortemente que você faça, que você se inscreva rapidamente para não perder nada desse evento, porque ele vai ficar disponível por um tempo limitado, por um tempo curto, ou seja, só durante essa semana. Depois ele vai sair do ar,
não vai ficar disponível para assistir. Então se organize para você acompanhar o evento nesta semana, durante este percurso aqui, que a gente vai estar aí juntinhos aí durante essa nossa jornada. Então, até a próxima. Vejo vocês aqui pelas redes sociais e vejo vocês também na segunda-feira no evento. Então, estou te esperando, tá?